ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas aí alguém pode dizer, não, porque se tiver um religioso, muito em especial um crente, um que faz parte, um dos líderes da religião evangélica no poder, vai ser diferente. Ele vai governar com mais sabedoria, porque se estiver alguém lá que tem os conceitos da Bíblia, das Escrituras, vai ser diferente, vai governar com sabedoria, com muita igualdade. Isso não é verdade. E todos os crentes, por mais simples que eles sejam, eles têm conhecimento de que no Velho Testamento, a nação de Israel era a única representante de Deus na terra. E a teologia faz questão de afirmar isso. Preste atenção, a nação de Israel era a única nação representante de Deus na terra. Era a nação embaixadora de Deus na terra. Certo? É a teologia que afirma isso. Então vamos olhar por este ângulo um pouco. Preste atenção nesses dados aqui, que são dados bíblicos, que a teologia traz e está aí para todo mundo saber isso. A nação de Israel, ela teve início no ano de 1425 a.C. O calendário de Israel no Velho Testamento era decrescente, era de trás para frente. Então, a nação de Israel, ela teve início no ano de 1425. O seu primeiro sistema político foi os juízes. O primeiro juiz foi Otoniel. O último juiz foi Samuel. E os juízes governaram de 1425 a 1095. E foram 7 juízes, de Otoniel a Samuel. Os juízes até que tiveram um governo razoável, pois na maioria dos casos acontecia uma negligência, uma falha de governo apenas na velhice dos juízes. De 1095 a 975 foi o período dos 3 reis da nação unificada. O primeiro rei foi Saul, não foi um bom rei. O segundo foi Davi, segundo a história foi um bom rei. O terceiro foi Salomão, seu filho, foi um bom rei. No ano de 975, o reino de Israel se divide. 10 tribos formam o reino do norte e 2 tribos formam o reino do sul. Passou pelo reino do norte de Israel 19 reis. Foi um reino que durou de 975 a 730. Foram 245 anos de nação do reino do norte de Israel. Passou por este período de 245 anos de nação, menos da metade do tempo de existência que tem a nação brasileira, o país brasileiro, e passou pelo reino do norte de Israel, nesse período de 245 anos, 19 reis, todos maus, todos perversos, todos homens sanguinários, e toda a teologia afirma isso. Esses homens eram homens
supostamente religiosos. Certo? No Reino do Sul, a nação do Reino do Sul foi um pouco melhor. Ela governou de 975 a 590. No seu reino de 385 anos de existência, passaram pelo reino de Israel 20 reis, dos quais apenas 6 foram considerados bons. Os outros 14, todos maus, todos perversos. A saber, passou pelo reino de Israel um homem chamado Manassés. Esse homem, em termos de crueldade, de genocídio e de maldade, ele faz com que Hitler se torne uma criança insignificante. Então, é esses religiosos que a religião evangélica quer fazer com que assumam o poder político brasileiro? Misericórdia. Que o Criador tenha misericórdia de nós. E só basta nós olhar a história. O que a religião tem feito no mundo quando resolve interferir na política. Veja a história. Olha a história. Vê o que as religiões têm feito no mundo quando decidem interferir na política. Então, política trata do bem como um todo. Política trata do coletivo. Religião trata apenas dos seus conceitos dogmáticos. E para defender os seus conceitos dogmáticos, eles matam até o Filho de Deus. Mataram Jesus. Mataram Jesus. E quem foi que matou Jesus? A religião. Então, quando eu vejo líderes da religião evangélica introduzindo na política brasileira pessoas da sua religião, eu fico sinceramente preocupado. E muito preocupado. E muito preocupado. Muito preocupado. Portanto, tenham cuidado. Pensam nisso, mas pensa com sinceridade de coração. Porque, veja bem, nós somos, a nação brasileira é 200 milhões de habitantes. A nação brasileira é, hoje, 18 de outubro de 2014, 200 milhões de habitantes. E desses 200 milhões de habitantes, 40 milhões diz ser evangélico. Mas esses 40 milhões estão divididos em várias denominações evangélicas. É Maranata, é Cristã no Brasil, é Assembleia de Deus, são muitas. Bola de Neve, Cuspe de Jesus e por aí vai. São muitas. Tem para todos os gostos. Tem de todos os gêneros. E além deles estarem divididos em muitas denominações, eles estão ainda mais divididos dentro da sua própria denominação. Certo? Se é que vocês conseguem me entender. Então, fique esse pensamento. Pense nisso. Pense nisso. Vote em um evangélico, mas não porque ele é evangélico. Vote porque ele é um cidadão e vai trabalhar para o bem de todos. Porque quando eu fazia parte da religião evangélica, que chegava em tempos eleitorais, em eleições, aí vinham-se as propostas para dentro da igreja, e aí eles diziam o seguinte: olha, vamos apoiar o irmão fulano, para que o irmão fulano possa nos defender lá dentro da Câmara de Vereadores, porque senão vão criar leis e tal, e etc, e nós precisamos
de evangélicos lá dentro para nos defender. Nos defender. Um conceito totalmente errado. Porque imagine só, como eu já falei, política trata do coletivo como um todo. Um político não pode defender os direitos somente de uma classe e esquecer as outras. O político não pode defender os direitos somente da religião evangélica e esquecer dos direitos das outras religiões, sendo que o país é laico, sendo que o país admite todas as religiões. Então, se um político defende o direito somente de um grupo e a gente segue esse segmento, onde isso vai parar? Daqui um dia, o traficante vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos botar um traficante lá dentro para defender os nossos direitos de traficante, facilitar as coisas para nós. Daqui um dia, um assaltante de banco vai dizer: olha, nós precisamos colocar alguém lá dentro do nosso meio que possa criar alguma coisa que facilite nós assaltar banco. Então, não existe essa coisa, isso é terrível, isso é complicado. O político, ele não pode trabalhar para defender os direitos de um determinado grupo, porque isso não é política, isso é maldade, isso é crime. O político, ele tem que defender o direito de todos, ele tem que trabalhar para o benefício da comunidade como um todo. Você está entendendo? Entenda isso, política é isso. E esse pensamento cristão é um pensamento genocista, é um pensamento assassino, é um pensamento mau, maligno, maléfico. Defender os direitos de uma classe e esquecer os direitos das outras classes. Que negócio é esse? Está errado. Não funciona assim. Não é assim. Não pode ser assim. Certo? Então, esse é o meu pensamento, é o que eu entendo, é o que eu vejo. Os dados estão ali. Vocês podem pesquisar tudo isso que eu passei. E faça como o apóstolo Paulo disse: examinai a tudo, retende o bem. Não acredite em nada do que eu falei. Simplesmente investigue. Simplesmente procure saber se é assim mesmo. Olha a história. Veja o que a religião fez no mundo, quando todas as vezes que interferiu na política, que se envolveu na política. Veja. A começar da religião israelita, judaica. Veja. Tudo. Procure saber o que está acontecendo no mundo. Então, é desse jeito, é dessa forma. Meu muito obrigado. Valeu a todos. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.